Whindersson Nunes captou algo que ninguém jamais queria ver. Do nada, ele começou a gravar seu vídeo normalmente, dançando e até brincando com o controle. Ele finge música, ele começa a dançar, ele faz várias dancinhas de malandro. Recentemente, o vídeo se tornou viral lá na época de 2012. E muita gente pensou se o vídeo era mentira, mas segundo ele, não é mentira. O que acontece em seguida é extremamente assustador. Ele começa a dançar, olhar para o espelho, pegar um óculos, colocar na cara, e é isso que ele fica fazendo, ó. Ele toda hora fica dançando, ó. Aí do nada ele começa o vídeo começando a falar algumas coisas sobre a boneca Annabelle chamada Gracie Doll. Ele simplesmente grava um vídeo durante os minutos de fala. Quando ele está prestes a encerrar o vídeo, algo inexplicável acontece. A boneca surge atrás dele e ele não vê. Ele continua falando no vídeo dela e finalizando o vídeo, mas quando ele olha para trás, alguma coisa inexplicável acontece com ele. Aí recentemente o vídeo acaba com um som de vidro quebrando. Eu aposto que ele deve ter saído correndo na hora, né? Ele não ia ficar parado. Se ele ficasse parado, algo inexplicável iria acontecer com ele. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu até hoje e que mistério levou a boneca. Recentemente o vídeo com certeza deve ser uma IA ou é a realidade do próprio vídeo. Recentemente, ninguém se sabia explicar ao certo o que deu isso. Ele começa a falar normalmente da boneca, fala algumas palavras sobre ela e sobre o que ela foi pesquisada no Google ou na Dark Web. Simplesmente o Whindersson Nunes está normalmente ali, não tem ninguém na cama dele, ele está sozinho no quarto naquele momento, falando tudo que ele tem que falar. Quando de repente, no fim desse vídeo, daqui a pouco eu vou te mostrar. Algo inexplicável acontece e surge atrás dele. Ele não percebe e continua falando. Mas no instante em que ele ia finalizar o vídeo, ele começa a perceber uns barulhos estranhos. Foi aí que ele verifica e vê algo inexplicável. Sim, isso que acontece com ele no fim desse vídeo. E com certeza ele finalizou o vídeo mais rápido e correu. Ele não queria deixar os seus seguidores preocupados, então por isso mesmo ele saiu correndo imediatamente do local e deixou as pessoas na mão, deixou o quarto sozinho. A boneca começou a correr atrás dele. Nesse instante ele tropeçou e caiu e ela o alcançou. O que acontece é simplesmente aterrorizante. Este incidente foi lá por volta de 2012, no início de janeiro. Ele tá gravando um vídeo normalmente, ele fala da boneca, fica criticando a boneca, quando de repente ele não imagina o que tá prestes a vir. Sim, gente, ele não imagina o que tá prestes a vir. Algo inexplicável acontece com ele. Ele fala demais, ele fala tudo o que ele tem que falar. Aí algo surgiu atrás dele, ele fica lá olhando pra câmera. Gente. Aí, ó, ele fica olhando, né, fazendo gestos para a câmera, mas mal ele imaginava o que ia acontecer com ele no fim desse vídeo. Ele começa a chamar a boneca, ele faz graça e simplesmente no fim desse vídeo, daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou revelar o que acontece no fim desse vídeo. Ele faz muita coisa, snobs, faz sinal de chave, faz sinal de joia, faz sinal de lero-lero, e é isso que acontece. Ele vai de boa fazendo esses gestos, ele tá normalmente gravando seu vídeo, como ele sempre faz, no seu quarto, sem camisa, é lógico. Mas sem camisa por cima, ele continua a gravação. E ele tá cheio de tatuagem, para vocês terem ideia. Ele continua falando, mas mal ele sabe o que iria acontecer no fim desse vídeo. Vai lá, ele falando normalmente, ele sai do quarto e volta, dá um grito e volta lá para falar. Ele simplesmente fica ali, fazendo gestos, dancinhas ainda na frente da câmera, e em seguida ele finge que comeu algo e aponta ali para a parede. Mas mal ele sabe que ele estava falando da boneca. Recentemente ele invocou a boneca. Ele conseguiu invocar. Mas a boneca veio furiosa. E de um jeito que ele não esperava, ele correu imediatamente. A boneca mais conhecida como Gracie Doll, que é o que eu vi na reportagem, que era mais conhecida como boneca Annabelle do Reino Unido,
começou a perseguir ele. Ele conseguiu escapar e pedir ajuda imediatamente. A polícia foi na casa dele, mas não encontrou nada. Quando viu a boneca, a polícia imediatamente o levou embora. E ele ficou tranquilo. E ele prometeu para si mesmo que nunca mais faria esse tipo de coisa. Pois o que ele fez, ele invocou algo perigoso. Então ele parou de fazer isso e nunca mais irá falar da boneca. Então, recentemente é isso que acontece. E ele vai continuando, ele vai falando. A fala dele deu mais ou menos uns 50 minutos, mais ou menos. Umas 12 horas de vídeo. Ele ia finalizar o vídeo às 13 horas da noite, pois ele já estava preparado para dormir naquele momento. Mas algo inexplicável aconteceu e ele teve que sair de casa o mais rápido que pôde. E que conseguiu também, né? Ele continua falando, faz um gesto com a boca, continua lá, o seu jeitinho de falar, e algo inexplicável acontece. Ele fica preocupado, coloca as mãos na cabeça e ele continua o vídeo. Mas mal ele sabe que o que iria acontecer nesse vídeo ia ser simplesmente assustador. Pois é, eu se fosse ele, não faria mais vídeo assim. Ele continua falando normalmente da boneca, sem que a boneca surja atrás dele. Mas no fim do vídeo ia acontecer algo que ele jamais queria ver. E que jamais o público também, que acompanha ele, jamais queria ver também. Ele continua falando, continua fazendo gestos com a cabeça, com a mão, em todo lugar do corpo. Ele continua falando normalmente. Só que algo inexplicável acontece no fim desse vídeo. Que ninguém, nem a própria família queria ver o que acontece. Simplesmente algo inexplicável acontece e ele fica com muito medo e tremendo. Recentemente, muita gente já tentaram fazer esse tipo de ritual com a Annabelle e isso deu errado. Para vocês fazerem ideia, tudo isso deu errado. Ele simplesmente continuou falando normalmente ali. Tá bastante minutos de vídeo ainda. Tem muitos minutos de vídeo, já faz muito tempo que ele começou a gravar e que eu também comecei a gravar. Algo simplesmente inusitado aconteceu com ele. Vai acontecer mais pra frente no fim desse vídeo, eu só vou revelar o que vai acontecer no final. Ele levanta da sua cama, ele faz gestos para a própria cama e fica falando coisas sem sentido. Recentemente, a boneca ouviu as palavras que ele falou e surgiu atrás dele, enquanto ele gravava o vídeo. Sem perceber, ele continua gravando, mas o que acontece no fim iria te deixar arrepiado. Muita gente ficou até com medo disso. O Whindersson está lá, já faz bastante minuto, agora já são 8 horas. Ele continua gravando, normalmente, sem ninguém atrás dele, por enquanto sem ninguém atrás dele. Eu também não vi como a boneca surgiu. No momento em que eu pulei o vídeo, ela já estava atrás dele. E ele também não viu essa cena. Foi logo depois dele finalizar o vídeo que ele começou a perceber isso. Ele continua falando normalmente. E a boneca começa a olhar para ele com um olhar sinistro. Ele simplesmente fica com medo, para o vídeo e sai correndo do quarto. E depois desse vídeo não se sabe mais o que aconteceu com ele depois disso. Mas eu vi que depois desse vídeo ele nunca mais postou nada. Este foi o último vídeo oficial que ele postou no canal dele, antes da boneca aparecer. Recentemente, ele tá ali, falando, normalmente, continua o seu próprio vídeo. Ele fala demais, muita coisa, sem saber também o que ele tá falando. Muita gente ficou chocada com o que aconteceu no final. Muita gente deve ter chegado até a comentar nesses vídeos. Eu não vou citar os comentários, tá? Mas enfim, os comentários vai ficar no vídeo. Eu não vou citar, porque vai dar direito autoral no vídeo se eu ficar fazendo isso. Então, eu vou deixar os comentários pra lá e vou falar somente do que ele falou no vídeo. Ele continua falando, sem parar, conversa com o público normalmente, interage, até que ele se surpreendeu com isso. Ele continua fazendo olhos, conversando, pondo mão na cabeça, fazendo um sinalzinho de assim com a câmera, de mais ou menos, mas algo está prestes a acontecer com ele. Muita gente chegou a ficar com medo desse vídeo que ele postou. Aí recentemente
ele nunca mais postou nenhum vídeo no canal dele. Este foi o último vídeo oficial que ele postou. Eu não sei se você acredita na Annabelle. A Annabelle é uma lenda que recentemente foi criada em 1900 e alguma coisa. A boneca começou ainda, assombrou a vida dele e fez tudo que poderia. Continua conversando, levantou um pouco da cadeira para ficar na cama, mas depois ele volta. Olha lá, ó. Neste instante, a boneca se aproxima dele. Ele viu que ele havia invocado ela. Porém, o que acontece no fim desse vídeo é o que eu vou te mostrar agora. Já são 10 horas de gravação. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, mas por favor, não tenha medo, assiste até o final, porque eu preciso da sua opinião. Olha lá, ó. Naquele instante a boneca já mudou de posição. Ele decide encerrar o vídeo, aí depois tem outro vídeo que eu ainda vou mostrar para vocês. Mas eu quero que vocês tenham calma, não fiquem com medo, porque eu quero a opinião de vocês. Ele dança ainda na frente da boneca, como se não houvesse nada ali. Mas uma hora ele sabe que algo vai acontecendo com ele no fim desse vídeo. A boneca tá ali quietinha. A boneca surgiu do nada. A boneca surgiu escondida enquanto ele ainda olhava para a câmera. Porém, algo surpreendente vai acontecer no fim desse vídeo. Eu vou te mostrar. Mas antes, deixa seu like e se inscreva no canal para você ter 1000 anos de sorte. Deixa seu like também, ative o sininho das notificações para você não perder nada e não ter nada de problema nenhum, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal imediatamente. Deixa um comentário e sua resposta de fé. Aqui está o vídeo, eu vou te mostrar. Nesse instante, ela sumiu e apareceu perto dele. O que acontece no fim desse vídeo irá te chocar. Fica vendo. Quem tá no computador, você vai clicar em gostei aí. O botão de inscrever, você tá aqui do ladinho aqui agora, ó. Tá assim meio pro ladinho, tá totalmente diferente. Ela se movimenta e olha para ele. É isso. Deixa seu like pro seu dedo não cair.